Vamos falar aqui da Boa Safra Sementes S.A., ticker Soja3, SOJA3, cotada atualmente a R$ 13,39. Últimos 12 meses valorizou 4%, PL interessante de 7,77, P sobre VP aí um pouquinho alto de 1,91 e um dividendo baixinho de 1,61%. Aqui você vê a tendência do papel nos últimos, digamos assim, 12 meses, bem próximo, né? Você vê aqui um aumento foi pequeno, ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há um ano, teria tido um retorno pequeno, R$ 1.051,17 nesse momento, considerando o reinvestimento de proventos. E quando você vê aqui a rentabilidade real, que quando desconta a inflação, nos últimos 3 meses uma certa alta, 14%, últimos 2 anos uma queda de quase 13%, o que não ajuda, não é no longo prazo, essa queda aí de quase 13%. Em termos de rentabilidade real, que é quando desconta a inflação, você vê que nos últimos 3 meses aqui destaque, uma alta de 14%, e nos últimos 2 anos aí, uma queda de quase 13%. Comparando aqui a rentabilidade real, que é quando desconta a inflação, destaque para os 3 meses, uma alta de 14%, no caso aqui de 2 anos, uma queda de quase 13%. Comparando com o subsetor de agropecuária, você vê que o PL está acima do subsetor, o P sobre VP está bem acima do subsetor, você quer que os dois estejam abaixo ou em linha, e um dividendo baixo de 1,61 acima do subsetor, mas mesmo assim baixo. E margem líquida de 11%, é uma boa margem. Aqui não tem indicação do payout, tudo bem, mas a margem líquida está interessante, não é uma margem líquida ruim, inclusive acima do subsetor, mas é uma margem que para esse setor específico não dá muito espaço para crescimento de proventos. Então eu não espero, pessoalmente, um aumento drástico desse valor de 1,61%, mas também eu não vejo motivos para um corte, pelo menos nesse momento. Em termos de checklist do investidor, você vê que a empresa apresentou lucros nos últimos 20 trimestres, o ROI está acima dos 10%, tem uma liquidez média diária acima dos 2 milhões, nunca deu prejuízo fiscal, muito positivo, a dívida está menor que o patrimônio, também muito positivo, e é bem avaliada pelos investidores. Em termos aqui de pontos de atenção, é uma empresa que tem menos de 5 anos de bolsa, então, ou seja, não tem um histórico tão longo assim. Em termos de crescimento, teve ano aí nos últimos 5 anos que não teve crescimento de receita, não vem pagando mais de 5% em dividendos por ano nos últimos 5 anos, e não acredito que isso vai ocorrer em qualquer momento em breve. Teve ano aí que não apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Em termos de dividendo, atual de 1,61%, média de 1,05%, acredito que deve ficar mais ou menos por aí. Comparando esse papel com os índices do IBOV e do IPCA nos últimos 5 anos, você teria rendido com esse papel Soja3 36%, IBOV 39% e o IPCA 31%. Lembrando que esse papel não tem os 5 anos ainda. E aqui, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, no caso dele a menos, teria hoje R$ 1.367,70, acima de boa parte desses índices, perdendo para alguns deles, como por exemplo o IDIV. E se você não conhece a empresa, a Boa Safra Sementes é uma empresa que atua nacionalmente há mais de 40 anos como produtora de sementes de milho, soja e feijão, além de oferecer tratamentos com diversos componentes químicos e genéticos adaptados às mais distintas regiões do país. O setor agro brasileiro é fortíssimo, né? Temos de liquidez média diária, 4 milhões por dia, muito bom para esse setor, TAG é longo de 100%, volatilidade um pouquinho alta para o setor, na minha opinião, poderia estar um pouco menor, conta 16 do IBOV, ainda mais com essa liquidez que está aqui. E em termos de preço-alvo, os analistas estimam R$ 17,00 como preço-alvo, potencial de alta de 26,96%, com 2 deles indicando a compra e um analista indicando a neutralidade, ou seja, eles aí estão em média otimistas com o papel. E quando você vê no curto prazo, análise técnica, as médias móveis indicam a compra, indicadores técnicos a compra forte, ou seja, em resumo, a análise técnica também indica compra forte. Também é otimista com papel.